Eu quero ler com você. Você pode ficar como você está. Eu não vou me demorar aqui. Quero ler com você Atos capítulo 2. Se você está aí no seu lugar, abra comigo. Se não, simplesmente ouça. Atos capítulo 2. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, a festa dos primeiros frutos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e na Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha e Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E a Bíblia fala que logo depois disso, Pedro, eles acharam que eles estavam bêbados. Esses caras estão bêbados. Essa hora do dia eles já estão bêbados. E Pedro toma a palavra e começa a falar de Jesus. Bem lá de trás, desde os profetas. E começa a anunciar o evangelho de Jesus. E a palavra diz que mais de 3.000 pessoas foram batizadas, creram e foram batizadas naquele dia. Existe um diferencial quando o Espírito Santo de Deus faz. E quando nós fazemos com a força do nosso braço, nos desgastamos. Mas quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo de Deus nos enche, quando o Espírito Santo de Deus nos toca, nos inunda. É tão tremendo. O Espírito Santo foi derramado naquele lugar. E imagine você, todos estavam ali dentro daquela galeria, dentro daquele lugar. Todos falavam ao mesmo tempo em línguas. E do lado de fora, cada um de cada nação entendia na sua própria língua. Se nós começarmos a falar ao mesmo tempo aqui, a gente não vai entender nada. Não é verdade? A gente não vai entender nada do que estão falando. Mas quando o Espírito Santo veio, cada um entendeu na sua língua. O Espírito Santo fala a língua que as pessoas precisam ouvir, que as pessoas falam. Fala a língua que o ser humano vai entender. O Espírito Santo conhece. Ele é o tradutor oficial dos céus. Já disse o nosso querido Ariovaldo Ramos. Tradutor oficial. Ele é aquele que nos traduz uns aos outros. E tudo que nós não podemos negociar nesses dias é a presença do Senhor. Tudo que nós não podemos negociar nos dias de hoje. Temos vivido dias do nosso país, dias de tanta sequidão espiritual. Eu me lembro de anos atrás, aproximadamente anos atrás, 10 anos atrás, pastor. 10, 12 anos atrás. Nós vivemos uma visitação do Espírito Santo tão tremenda em Belo Horizonte, em Lagoinha.
Vivemos um tempo onde experimentamos tanto da glória e da presença de Deus. Tantos ministérios surgiram de Belo Horizonte. E toda a glória a Jesus por isso. Não é mérito de nenhum homem, de nenhuma pessoa em si mesmo. Mas eu me lembro de uma ocasião, quando eu fui à igreja, no domingo de manhã. O ambiente estava tão intenso da presença de Deus. O ambiente estava tão impregnado pela presença de Deus. E quem já sentiu essa presença num nível tão forte, sabe do que eu estou falando. Não é persuasão, não. Não são emoções. É algo que te puxa para ir para o chão. É uma presença que te faz jogar a cara no chão e se render. Não é emocionalismo barato, não. É a presença de Jesus. Sabe o que as pessoas começaram a fazer espontaneamente? As pessoas começavam a dar ofertas. Muitos começaram a tirar da sua própria roupa coisas que estavam vestindo. Teve gente que foi embora para casa vestido em toalhas, enrolado em panos. As pessoas começaram a dar dos seus bens. Lá dentro, lá em cima da plataforma, tinha uma montanha desse tamanho de coisas, de dádivas que as pessoas começaram a trazer espontaneamente. Ninguém falou para elas. Porque o Espírito Santo estava ali, a presença de Deus estava ali. E quando a presença de Deus vem, o nosso coração é convertido. Porque o Espírito Santo sabe falar uma língua que a gente vai entender e vai obedecer. Eu vou dizer para você, quantas vezes nós nos acostumamos com os ambientes de culto, com os ambientes. Quantos aqui foram criados na igreja evangélica, assim como eu? A gente se acostuma muito rápido com o ambiente do culto, com o ambiente da presença de Deus. A gente se acostuma. E de repente a gente começa a considerar como qualquer coisa aquilo que é santo. A gente começa a considerar como vazio. Começa a considerar vão e sem valor aquilo que é precioso. Precioso. E olha, momentos como os que nós temos a oportunidade de ter no Brasil, sabe, esses ajuntamentos, dá uma olhada em volta aí onde você está. Olha quanta gente. Momentos como esse, nós deveríamos celebrar com todas as nossas forças. Você sabe por quê? Porque tem pessoas em outros países que estão morrendo porque se reúnem e fazem uma oração na esquina ou na casa de um amigo, de um companheiro. Existem pessoas que dariam tudo para estar aqui onde você está. Mas muitas vezes consideramos como qualquer coisa aquilo que é precioso. Jesus é precioso. Jesus é precioso, a presença dele é preciosa, a sua palavra é preciosa, parar diante dele é precioso. Não existe tempo perdido na presença de Deus. E quando nós saímos dessa presença e vamos fazer aquilo que Jesus manda a gente fazer, os frutos, o Pentecoste acontece. Os frutos começam a vir. Os frutos começam a vir. E os frutos que são permanentes são aqueles que o Senhor mesmo faz com as suas mãos. Eu quero dizer algo a você. Existe renovo. Existe um lugar de renovo na presença de Deus. Existe um lugar de renovo na presença de Deus. Existe um lugar de graça e de favor de Deus para mim e para você. Esses são tempos
Esses são tempos em que Deus está nos chamando de volta. Nos chamando de volta. Quem sabe você também não experimentou tanto nos dias passados. Quem sabe você não experimentou tanto da presença de Deus. Quem sabe você não experimentou tanto do fogo de Deus no seu coração. Mas por diversos motivos o fogo se apagou. E se tornou simplesmente rituais. Rituais vazios. Que nem você aguenta mais. Quanto mais as pessoas que andam com você. E que você ficasse de pé no seu lugar. Se você reconhece isso, que precisa de um renovo do Senhor nessa noite. Renovo do Espírito Santo. Levante a Ele as suas mãos. Comece a dizer isso para Ele nessa noite. Senhor, eu preciso. Espírito Santo, eu preciso do Teu renovo. Eu preciso voltar para esse lugar. O lugar do primeiro amor. O lugar do fogo, da glória. O lugar da paixão pelo Teu nome, Jesus. Paixão pela Tua presença. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se renda diante dele, se renda. Se renda diante dele. Se renda diante do Senhor nessa noite. Oh, Espírito Santo está nos chamando para sermos realmente efetivos. Só serão efetivos nestes dias aqueles que foram cheios, aqueles que forem cheios da presença de Deus. Só serão efetivos na obra do Senhor aqueles que estiverem impregnados pelas águas do Espírito Santo, aqueles que estiverem morando junto às águas, morando, habitando junto às águas. Por um renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.